Vamos lá. Mais uma mentoria com muito carinho, mais um atendimento. Olá, tudo bem? Agora sim, tudo bom? Tudo bem. Tatiane, como que você tá? Você sabe que eu tenho uma irmã que chama Tabata, né? Parecido, né? E tem uma aluna, nossa, que ela ganhou uma bolsa, né, nos Estados Unidos, numa faculdade, e ela chama Tatiane também. Marcou muito também, muita gente boa no nosso time. Bom, professor. Você tá bem? Eu estou bem, professor. Família tá bem? Ah, a honra é toda minha. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Parabéns pela sua aura. Você tem a aura de ser do bem. Isso não tem preço, viu? Obrigada, professor. Obrigada. Eu falo que não dá para esconder, né? A aura é um negócio que você tem ou não tem, né? E você tem a aura do bem. A gente já vê que você é do bem. Legal. Isso, professor. Muito obrigada. Nossa, agora você me deixou emocionado, hein? Olha que eu vi lá atrás. Ó, meu Deus. Direito imobiliário de AZ, locação. Nossa, fiquei emocionado. Livre de contratos, advogado imobiliário de sucesso. E tem ainda o Vademec Imobiliário. Olha só. Os outros em uma lista aqui, professor. Fala o seu trabalho, professor. Obrigada por existir aí no mundo imobiliário e por trazer tanto aprendizado pra gente. Eu agradeço. Fico muito feliz. E você sabe que tudo é orgânico, né? Eu nunca fiz um investimento no Google, no YouTube, nunca. E pretendo nunca fazer. Porque eu acho que o ensino é isso, é amor. Aí as coisas vão acontecendo, são consequências, né? Mas agora, fazer aquele negócio anunciado, vamos fazer um evento e vem comigo para eu te vender, empurrar algo na tua cabeça, para mim não dá, não cola, eu sou de outra geração. Ai, professor, mas o senhor é perfeito, professor. Muito obrigada por existir, por ser assim. E doutor... continue, professor, trazendo pra gente tanto aprendizado. Eu aprendo muito com o senhor e realmente sou muito fã do seu trabalho, professor. Obrigado, meu doutor, obrigado mesmo. E eu falo, quando eu acerto eu falo, quando eu erro eu venho e falo aqui também, porque às vezes você erra uma tese, tem uma tese nova, e acho que tem que ser isso, a vida tem que ser leve, a gente tem que ser verdadeiro, né? E não vendedor. É verdade. As coisas têm que ser consequências, né? A gente precisa sobreviver, que todo mundo sabe, a gente respeita, mas tem que ser consequência. Ser vendedor, eu acho que os coaches estão fazendo é algo muito agressivo, né? Eu atendo muitos alunos aqui, doutora, muitos que estão com depressão, crise de ansiedade. Eu atendi uma aluna aqui. Nossa, eu fiquei chateado, fui embora para casa chateado. É um dia que não tinha aula, mas eu fiquei até perturbado por causa dela. Ela chorou muito. Eu falei, mas por que você está chorando? Ela falou, olha, professor Júlio, eu fiz um curso, grandes honorários da advocacia, uma coisa assim, da regularização de imóveis, fique rico, 10K. E eu pedi para o meu marido pedir a conta, fui para a Praia Grande com aquele dinheiro da rescisão dele e nada aconteceu. A gente perdeu todo o dinheiro, agora estou indo para Indaiatuba. Então, eu fiquei doido com isso, porque você vê, as pessoas não têm responsabilidade. Você vai ver quem orienta 4K, 10K, 20K, nem advogado é cartorário, né? Nem advogado não é homem ou mulher o suficiente para ser advogado e matar um leão por dia, né? É verdade, professor, eu concordo totalmente com o senhor. Pura verdade. Fazer pose é fácil, quero ver ter uma história real, né? É verdade, professor. É tudo uma ilusão, tudo né? Uma ilusão. Eles querem que... professor, conviver nesse digital aí, ver o que está acontecendo realmente. É triste de ver, né? É triste, porque as pessoas ficam frustradas. Uma outra advogada que eu atendi, junto com o marido, os dois advogados, e os dois me falando, professor Júlio, a gente está com depressão, porque a gente fez tanto curso grandes honorários de advocacia, 4K, 10K, advocacia extrajudicial, caixa preta, caixa azul, e a gente não ganha dinheiro, professor. Eu falei, sabe por que vocês estão focando nisso? Foca em outra coisa, eu sei que é importante, mas foca em atender bem, se atualizar, leva a vida numa boa, e o resto é consequência, né? Exatamente, professor. Eu acredito também que tudo isso que está acontecendo hoje nas redes sociais, na internet, é ilusão. É ilusão. Chega a ser sujo, né? O jogo sujo, né? É jogo sujo. Jogo sujo. É bem isso. Eu não caio nessa. Eu também não, tô fora. Inclusive eu atendi uma moça hoje também aqui, mas aí não foi mentoria, foi cliente mesmo, ela e o irmão. E ela falou que fez um curso de coaching no domingo, né? E ela falou, nossa, eu gastei dinheiro à toa.
Você acredita, professor Júlio, que eles ficaram numa sala escura fazendo a gente dar a volta num caixão com o espelho? Eu falei, sério? Ela falou que tinha uma vela no caixão e todo mundo olhava. Ó, tá vendo? Você poderia estar aqui dentro. Nossa Senhora. Ah, meu Deus. Eu sairia correndo, viu? Ai, que dó, né, professor? Que dó, porque tem gente que cai nessas coisas, né? Mas acho que é um pouquinho de fraqueza espiritual, né? Falta de fé, independente do que a gente acredita, né? É verdade. O ser humano está muito frágil, as pessoas estão abusando, né? É fogo, é fogo. Por um mundo melhor, né? Que nossas crianças possam ter um mundo melhor, né? Porque tá feio. Verdade. Tá feio. Doutora, desculpa, falei muito, tô te atrapalhando. O que está acontecendo, doutora? Professor, esse é o meu primeiro ano, eu sou de advogada, né? Legal. E a minha primeira ação judicial na área do direito imobiliário. Mais que um professor, você ganha um amigo aqui. Se precisar, eu tô sempre aqui para ajudar, tá? Obrigada, professor. Eu gosto muito do extrajudicial, só que em algumas situações não consegue resolver. O extrajudicial tem que ir para o judicial, né? O extrajudicial, ele dá muito certo no inventário, no divórcio, quando a gente tem os requisitos. Agora, falou em usucapião, precisa tomar cuidado, a gente pode entrar numa ilusão. De cada 100 casos de usucapião, 98 são judiciais. E você quer ver outro problema também? Mudança de nome. Surge essa lei nova de mudança de nome, vai tentar fazer no cartório extrajudicial, não consegue. Os cartórios falam, não vou fazer, não entendo, não estou treinado para isso. Então, o extrajudicial é muito bom. Fui o terceiro advogado no Brasil a fazer, saiu na revista Carta Forense. Terceiro, fui o segundo a registrar um usucapião extrajudicial, mas nem sempre dá para usar, ou melhor, quase nunca, né? Mas no meu caso, professor, é um caso de locação. Tá. Não consegui resolver de forma amigável com uma imobiliária. E o que a imobiliária está fazendo é injusto com a minha cliente, que é a locatária. Ela alugou um imóvel, contrato por escrito, um prazo de 30 meses. Quando fazia ali 2 meses, quase 3 meses de vigência da locação, ela comunicou à imobiliária que tinha interesse em desocupar o imóvel e pagar a multa rescisória. Tudo bem, a imobiliária fez uma vistoria de saída, só que nessa vistoria de saída, professor, eu entendo que está sendo muito abusiva. Ela não ficou nem 3 meses, aí fiz uma comparação da vistoria de saída com a vistoria de entrada, e a cobrança que eles estão fazendo, professor, são por avarias que já existiam na vistoria de entrada. Ah, tá. Estão cobrando manchas, estão cobrando furos, estão cobrando mesa quebrada. Senhor, todos os itens, professor, todos os itens já existem. Evidentemente, claramente a gente consegue verificar ali na vistoria de entrada que já existiam. E então, como é a minha primeira ação judicial, professor, nesse sentido, eu gostaria de uma orientação do professor. Conta comigo. O que argumentar, o que cobrar, o que não cobrar, entende, professor? Porque eu não gosto de fazer coisa errada, professor. Tá certo, é o seu nome. É o seu nome e sua consciência, né? Tá certo, é isso mesmo. É um caso simples, eu acredito, professor, mas para meu primeiro caso, então eu não quero dar chance para chegar no judiciário. Não. Fazer uma coisa que eu tenho errado. E outra, essas ações locatícias, elas são muitas vezes a gente acha algo simples, mas elas são cheias de detalhes, né? Você vê, a locação tem 3 legislações importantes. A 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato, o Código Civil e o Estatuto da Terra. Você faz confusão, às vezes, de tese, você se dá mal. Não, esse caso é complexo, viu, doutora? É complexo. Parabéns pela coragem, viu? Parabéns. Deus sabe o que faz, né? A cliente escolheu bem, uma excelente advogada. Parabéns. Nesse caso, tem que discutir, sim. Nós temos... Ela está no imóvel ainda? Ela está com a chave? Ela já saiu. Entregou a chave no dia 14 de novembro, professor. Legal. É importante sempre entregar a chave, porque a chave no direito imobiliário e na locação, ela simboliza a tradição. Então, quando eu fico com a chave, eu tenho que pagar aluguel. Uma história que me chamou muita atenção real aqui no escritório foi um casal, eram noivos, né? E eles pegaram a chave do apartamento. E não chegaram a morar nesse apartamento, não chegaram a fazer nada, mas aí eles alegaram na tese de defesa que nunca moraram lá. Perderam a ação, porque o que importa é a chave. Se você mora ou não mora, é a chave, né? Então, ótimo. Tanto é que quando a gente tem a recusa da chave, deposita em juízo. Faz uma conciliação em pagamento e deposita em juízo. Agora, que legal que ela se livrou da chave. Agora, tem duas saídas, né? A primeira seria omissa, aguardar para ver o que vai vir. Se a imobiliária, se a locadora, né, a proprietária ou possuidora, vai ingressar com uma ação de perdas e danos. E a outra é ter uma postura ativa, né? E falar, não,
eu quero perdas e danos porque eu estou me sentindo enganado. Juízes estão me induzindo a erro, estão me ameaçando, estão me cobrando. E o próprio laudo de vistoria prova que eu já assumi, né, a posse do imóvel daquele jeito. Então, tem essas duas posturas que ela pode ter. Se a cobrança está sendo excessiva, vexatória, eu pularia assim uma opção perdas e danos, porque pelo menos eles vão ser surpreendidos, né? Eles vão, opa, a gente está falando de processado, do nada a gente foi processado, chegou uma citação aqui, né? Então pode ser uma saída, mas aí é importante ter o quê? WhatsApp, e-mail, né? Poderia, se ela tiver condições financeiras, contratar um escrevente, tabelião de notas, para lavrar aquela escritura pública de prova. É que ela é cara, né? Essa escritura pública, uma folha só é R$420, né? Mas uma folha normalmente resolve, mas é cara, né? O que esse tabelião faz? O tabelião, ele vai ver seu WhatsApp, ele vai ver o e-mail, você vai levar impresso normalmente, e aí ele faz uma escritura pública em cima disso, dizendo que ele realmente viu que tem e-mails de ofensas, talvez ameaças. A ameaça não precisa ser ameaça física, psicológica, pode ser uma ameaça judicial, é uma ameaça, é porque a gente consegue convalidar uma ameaça psicológica, né? Então, dá para trabalhar em cima disso, seria uma saída, né? Ela já entregou a chave e estão incomodando ela, estão ligando para ela, estão fazendo... Professor, na verdade é assim, ela se dispôs, né, a sair do imóvel e pagar a multa. Só que o boleto que eles emitiram um boleto, professor, de rescisão no valor de 37 mil, quase 38 mil. Aí lá tem essa cobrança, está incluída essa cobrança de 12.500 que é referente aos reparos do imóvel, que ela não está concordando, professor, em pagar esses 12.500. E aí também tem como garantia um título de capitalização que eles não resgataram ainda. E eles estão segurando. E o boleto venceu no dia 11. E a minha cliente não pagou o boleto, professor. Então ela não pagou o boleto e eles estão segurando esse título de capitalização. Nossa, que chato, hein? Que chato, né? Também. Ou seja, é uma situação chata, porque não é só a questão da cobrança, é uma questão que eles estão segurando o valor da capitalização, né? Ou seja, a gente já começa a pensar em deixar de lado essa ação de perdas e danos pura e já vamos pensar no quê? Numa obrigação de fazer. Faz uma ação contra eles de obrigação de fazer, de liberar a capitalização mais perdas e danos. Então, seria o quê? Obrigação de fazer com perdas e danos. A ação já se torna mais complexa ainda. Olha só. Obrigação de fazer com perdas e danos. Com perdas e danos. Por que obrigação de fazer? Porque a gente vai pedir a liberação. E tem outra, a gente pode acumular dois pedidos. Pode ser uma ação de obrigação de fazer com obrigação de não fazer, acumulada com perdas e danos. A obrigação de fazer seria no sentido de fazer o quê? Pedir a liberação da capitalização. E a não fazer para não cobrar a multa excessiva ou qualquer dano, o prejuízo material. Porque a multa, a lei do inquilinato, ela é muito clara, né? A multa tem que ser sempre proporcional e não pode passar de 3 aluguéis. E eles estão cobrando um valor maior dela, né? Multa, professor, sim, a multa está correta. O valor que eles estão cobrando referente à multa está correto. O que não está correto é essa cobrança para reparos do imóvel. Ah, tá. Né? É de danos. Danos, professor. Eles estão cobrando um valor de 12.500 referente a danos no imóvel. Eles estão alegando que ela que é responsabilidade dela. Entendi. Então, o ideal é trabalhar assim, com uma ação de obrigação de fazer, trabalhar a obrigação de fazer acumulada com perdas e danos. Nessa ação de obrigação de fazer, poderia ser feita uma ação de obrigação de fazer com obrigação de não fazer. Poderia ser feita as duas coisas, hein? Pode fazer, professor. Pode. Porque a gente quer demonstrar que essa vistoria é abusiva, professor. Que essa cobrança que eles estão fazendo referente a reparos no imóvel é abusiva. Eu faria isso. Eu faria a inclusão das duas, hein? Ação de obrigação de fazer e obrigação de não fazer, acumulada com perdas e danos. Ou seja, eu falaria que eu quero a liberação da capitalização que eles estão, de certa forma, estão se negando a liberar, entregar documentos, né, para poder fazer essa liberação, e falaria a obrigação de não fazer no sentido de cobrar indevidamente, né? Inclusive cobrar valores que não são reais, porque já houve uma vistoria, o imóvel já estava assim. Eu faria, doutora, acho que seria a saída mais... a melhor saída, né? A mais positiva nesse caso. Você vê como é uma ação já complexa? Olha só. O professor, melhor eu anotar, porque tá gravando, professor, eu tô fazendo uma gravação. Que legal, que legal. Porque isso muito rápido das coisas que eu não preciso esquecer. Então, eu só vou anotar aqui uma opção, pode ser, professor? Claro, com certeza, anota aí.
Então, o nome da ação seria obrigação de fazer e obrigação de não fazer, cumulada com perdas e danos. A obrigação de fazer seria no sentido de liberar a capitalização. A obrigação de não é a obrigação de fazer. Sim. A obrigação de não fazer seria no sentido da cobrança abusiva e excessiva. Ou seja, ela está sendo cobrada de um valor que não tem lógica, ela está sendo cobrada de um reparo que ela já assumiu o imóvel dessa forma. E outra, já aceitaram a chave. Se aceitaram a chave, eles tinham que ter feito essa reclamação antes. Ou seja, está até fora de ordem, né? Sim. Pois é, professor, pois é. Então, ação de obrigação de fazer, que é para liberar a capitalização, e obrigação de não fazer, que é a cobrança abusiva. Isso. Acumulado com perdas e danos. Com perdas e danos. Você vê como, eu sempre falo, né? Hoje em dia virou moda agora, eu quero fazer curso, sou juiz, sou cartorário, mas a nossa visão como advogado, ela é fora da casinha, né? No cartório você enxerga isso, mas o mundo real é muito fora. Fora do fora é outra coisa, né? Fora do cartório é outra coisa, né? É verdade, professor, é verdade. Porque você tem que fazer a ação, pensar em teses recursais para que o juiz ou juíza não se livre da ação e poder recorrer, e tem que tentar blindar o processo para fugir de um sistema, né? Um sistema que muitas vezes julga sem ler, o assessor que julga no lugar do juiz. É uma luta, né? Exatamente. Mas esse seria o caminho perfeito. Dentro dessa situação, obrigação de fazer e não fazer pode ser acumulada assim e acumulada com perdas e danos, porque você já consegue em uma ação atingir as 3 situações, né? Porque senão essa cobrança não vai parar e o pior de tudo, né? Ainda vamos fazer uma ação de cobrança contra ela, né?